Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Será o que está acontecendo com aquele povo do Metrópolis, aquelas meninas do Metrópolis ali? Será que a ficha está caindo? Será que estão começando a entender que a esquerda é nociva e atrapalhada, que o governo Lula está levando o nosso país pro buraco, ó, ladeira abaixo, pro buraco mesmo, pro fundo do poço? Será que é isso? Será o que está acontecendo com esse povo do Metrópolis? Para começar, o título do vídeo é esse aqui, ó. Bravata de Lula cai por terra depois de abraço com Trump. Analisa Matais. Já é um título falando que o Lula é bravateiro. É algo que, assim, ultimamente tem me chamado a atenção esse tipo de matéria no Metrópolis, né? No Metrópolis a gente sabe que é um canal que, quando você vai para os comentários, você vê que a grande maioria ali que assiste o Metrópolis são gente da esquerda, né? Os canais de direita que as pessoas assistem mais é Timeline, Revista Oeste, 360, alguns desses outros, Gazeta do Povo, mas a Metrópolis, o UOL, verdadeiramente é um público mais à esquerda. Mas olha só, esse vídeo aqui, onde que o Metrópolis fala, essas meninas trazem, que eu achei bem interessante. Mas antes, se inscreva no canal. Um discurso bastante aplaudido, né, Natália? Exatamente. O Donald Trump não teve nenhum discurso aplaudido. No começo, o presidente Lula tem até umas imagens que mostram que ele está conversando com a primeira-dama Janja enquanto o Trump está falando, sem né, a tradução no ouvido ali. O presidente Lula não fala inglês, mas depois ele colocou o tradutor para ouvir o que o Donald Trump estava falando. Mas no começo ficou aquele climão ali entre os dois. E o único ponto que eu queria destacar, Natália, do discurso do Lula, claro, você já fez aí um apanhado disso, é quando ele fala da regulamentação das Big Techs. O presidente Lula tem falado disso desde que estava fazendo campanha, mas até o momento é bom que se destaque, o presidente Lula não mandou nenhum projeto para o Congresso para regulamentar as Big Techs. Então está muito discurso com relação a isso e da parte do governo mesmo não teve nenhum esforço nesse sentido. Ele cita ali que ele sancionou uma legislação para a proteção das crianças e dos adolescentes, que na verdade foi após aquele famoso vídeo do Felca, que chamou atenção para esse assunto. O Congresso reagiu a isso e o presidente Lula sancionou. Não foi um movimento do governo para o Congresso. E ele diz, né, que a internet é uma terra sem lei. Isso não é verdade, já virou um jargão, né? Você tem O que me chama a atenção é ela falando que o governo está mentindo, né? Que a internet não é uma terra sem lei, não. Que já existe leis para isso, para punir as pessoas que cometem crimes na internet. E eu creio, parece que eu presto atenção que os jornalistas estão começando a entender e o negócio pode ficar ficando ruim. Se for preciso deles falarem do governo ou falarem de um judiciário futuramente, eles vão estar cerceados. Será que é isso que está acontecendo? Será que é isso que eles entenderam? O sistema judiciário para você processar quem você acha que te atacou, que passou ali dos limites nas redes sociais. Tem que se discutir sim as Big Techs, esse é um ponto. Teve uma crítica dele ali ao Donald Trump que é contra a regulamentação das Big Techs. Isso também faz parte do tarifaço que o Brasil tomou aí, né, incômodo do Donald Trump com esse discurso, mas o fato é que o presidente Lula mesmo não fez nada com relação a esse ponto, né? Mas teve muita comemoração com relação ao discurso do Lula por parte dos ministros, um discurso num tom bastante assertivo, nervoso, mas volto a repetir que na minha avaliação caiu por terra depois que o Donald Trump conta aí esse bastidor ali de que teve ali um momento, né, de amor entre ele e o presidente Lula nos bastidores sem ninguém ver. Pois é. Pois é. Eu acredito que não É é. importante a gente ver não o é trecho bem- inteiro, como a gente colocou. Eu acredito que não é bem isso aí que encontro de amor, não. A gente já viu o que acontece quando alguém vai lá na Casa Branca, né? Então,
É praticamente o Trump um porrete atrás escondido nas costas, e depois ele dá a paulada. A gente viu isso acontecendo com Zelensky, a gente viu isso acontecendo com o presidente lá da África do Sul. Então, essa conversa de que vamos sentar e que eu gosto dele, parece que ele é legal, meu amigo, meu amigo, esse negócio pode dar ruim pro Lula. E o Lula, com certeza, não vai, né? Já parece que falou aí que vai conversar por telefone mesmo. Lula, você pode chamar ele de tudo, mas de besta ele não é, não. Ele é esperto mais do que pulga de hotel. Ele vai sair pela tangente, ele vai sair vazado disso aí e não vai ter esse encontro com o Lula, não. E eu quero colocar uma outra matéria aqui também do Metrópolis, aqui. Eu não sei se ele está encorajado pelo Donald Trump ou não, se tem influência ou não, ou se é coisa da cabeça dele mesmo, que ele botou na cabeça que vai ser candidato à presidência ou não, mas o Eduardo Bolsonaro declarou que ele é candidato à presidência da República. Matéria do Metrópolis aqui para vocês. O que esperar da família Bolsonaro para as eleições de 2026? A gente está vendo o Centrão se movimentando de uma forma muito agressiva agora. União e PP deixaram o governo Lula, estão mais próximos aí da centro-direita, batalhando por um candidato aí à presidência da República, que muito provavelmente deve ser o governador Tarcísio. A gente já tinha falado isso em uma outra oportunidade, mas o nome de Tarcísio continua hoje sendo mais forte para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio já conseguiu na justiça uma data para visitar seu pai em casa. A gente pode esperar que a família Bolsonaro ela apoie Tarcísio, ou você continua mantendo o seu posicionamento da nossa última entrevista? Eu vou manter o meu posicionamento da última entrevista, né? Eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, né? É por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado aí, seja da primeira turma do STF, para tentar me deixar inelegível. Só que o principal, Neila, não é a família Bolsonaro participando na política, mas sim a consciência que a gente deixa na cabeça de cada pessoa. Não é encarcerando o líder de um movimento que você acaba com o movimento. As pessoas não vão, né, depois de descobrir a verdade, depois de ver como é que funcionam as engrenagens de Brasília, voltar a trabalhar de maneira serviçal para sustentar um regime que não lhes serve, né, pagando altos impostos para que uma casta viva no luxo e eles sem oportunidade. Então, isso daí é o principal, é nessa força de consciência que eu acredito para libertar o Brasil, e a eleição, ela só me coloca num cargo com um pouco mais de poder, né, com o poder da caneta, para fazer algumas coisas que os cidadãos não podem, como articular projeto de lei, propor projeto de lei, fazer destinações orçamentárias. Fora isso, todos nós somos iguais, e o movimento liderado por Jair Bolsonaro é perene. Mesmo após, quando Bolsonaro vier a falecer, por muito tempo, a gente ainda seguirá colhendo os frutos dessa verdade libertadora liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele Ainda sobre já ele, disse, né, que é candidato. Ele já disse que ele é candidato mesmo depois que o pai dele foi embora, faleceu. O pai dele tem um nome, um peso muito grande. Então ele é candidato. Agora, é o que ele mesmo disse. Estão tentando acelerar os processos para que ele não seja candidato. Acredito eu que logo em breve será condenado em alguma coisa, ficará inelegível igual o pai, porque tudo caminha para isso, né? A gente tem observado como que funciona os processos contra as pessoas de direita que andam bem rápido. Mas já declarou. Eu sou o candidato. E aí você apoia Eduardo Bolsonaro? Eu acredito que os esquerdistas não apoiam de jeito nenhum. Se você for lá nos comentários, quando você vê os comentários das pessoas de esquerda, eles têm praticamente ódio do Eduardo Bolsonaro. Simplesmente o nome da família Bolsonaro já é algo que o suficiente para que os esquerdinhas, né, espumem pela boca. E o Eduardo Bolsonaro, ele consegue tirar o juízo dessas pessoas de esquerda. Mas eu posso dizer para vocês que talvez
Eduardo Bolsonaro seria bem mais combativo do que o próprio pai. Talvez ele seria bem mais combativo do que o Tarcísio de Freitas, né? Contra a esquerda e contra os projetos da esquerda. Vamos mudar de assunto, já aproveite para se inscrever, deixar o seu comentário, falar para mim de onde você está me assistindo. Se você já se inscreveu no canal, venha fazer parte. E agora eu vou trazer uma matéria para vocês do Pleno News. O Trump, né, o laranjão, ele falou, olha, o Trump disse que o Brasil vai muito mal e vai fracassar sem os Estados Unidos. Aqui foi um recado direto para o Brasil, né? E o presidente dos Estados Unidos, eu estou lendo ali, virando aqui porque a minha tela fica ali. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Brasil nesta terça-feira em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ele defendeu as tarifas comerciais de até 50% impostas ao país e afirmou que a nação sul-americana tem agido de forma injusta contra os americanos. Trump disse que as medidas são uma resposta às tarifas aplicadas anteriormente pelo Brasil e também pela ação do judiciário contra cidadãos americanos. O Trump aqui, na realidade, ele deu um recado bem direto. Olha, eu estou retaliando aquilo que vocês já fizeram comigo no passado, que vocês já fizeram com os Estados Unidos no passado. E assim, o recado que eu dou para vocês é o seguinte: não fique alinhado com a China, a Rússia, esses países lá chamados ditadores, que vai dar ruim para vocês. Se vocês forem contra os Estados Unidos, vocês vão fracassar. E o recado do Donald Trump basicamente é esse: olha, nós somos um país gigante, um país com muito dinheiro, uma economia consolidada, e vocês estão emergendo agora, estão subindo. Não tentem medir forças com a gente não, que vocês vão cair. É igual aquela história que o povo fala, o gorila e o mico, né? Infelizmente o Brasil, em termos de dinheiro e tecnologia e tudo mais, em nação preparada, falta muitos anos aí para chegar a uma situação como a situação dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, basicamente se o Trump falasse assim, vocês são tão bons assim, então por que vocês aí do Brasil veem todos os dias chegando brasileiros aqui nos Estados Unidos para começar uma vida e melhorar de vida, sendo que a gente não vê americanos indo para o Brasil para começar a vida e melhorar de vida. Então, assim, é lógico que a economia deles é tudo muito melhor que a da gente, né? É uma ilusão falar que a economia do Brasil ou que o Brasil é um país em termos de segurança pública e tudo mais melhor que os Estados Unidos. Lá tem os problemas? Tem, mas muito longe do que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos para mais uma matéria, a última de hoje, ainda sobre ele, né? Donald Trump e o Lula. Matéria do Metrópolis. O que esperar da relação entre Estados Unidos e Brasil após afago de Trump a Lula? Todo mundo tem dito, né, que isso é uma armadilha do Trump. Quando chegar lá, ele vai despejar em cima dele e vai acuar o Lula. E o Lula não vai ter tantos argumentos assim para lidar com o Donald Trump, porque o Trump ali, ele é implacável. E a matéria do Metrópolis diz assim, dúvidas pairam no ar quanto ao futuro da relação entre Estados Unidos e Brasil, mesmo após os afagos de Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva durante a 80ª Assembleia Geral da ONU. Na tribuna do evento em Nova York, o líder norte-americano reservou um tempo do discurso que deu quase uma hora para comentar a situação entre os Estados Unidos e o Brasil, e o presidente Lula. Trump revelou ter encontrado com o presidente do Brasil nos bastidores da Assembleia Geral da ONU antes de subir ao púlpito do evento e falou em excelente química com o colega brasileiro. Eu encontrei o líder do Brasil, conversamos por 30 segundos, concordamos em nos encontrar na próxima semana. Ele parece um homem agradável. Eu gosto dele. Ele gosta de mim. Tivemos uma excelente química. Isso é um bom sinal, disse Trump.
Mesmo com a clássica imprevisibilidade do presidente dos Estados Unidos, analistas ouvidos pelo Metrópolis classificam como positiva a mensagem de Trump a Lula na conferência da Organização das Nações Unidas. Essa é uma estratégia antiga do Donald Trump. Ele critica e depois dá um afago para se posicionar melhor na mesa de negociação. Mas ele abriu esse diálogo, explica o analista de política internacional Vitor Vilar. Apesar da sinalização a Lula, Trump usou seu tempo de tribuna para criticar o Brasil e falou sobre a tarifa de 50% impostos dos produtos, já falei isso agora mesmo. Segundo o presidente norte-americano, sua administração tem utilizado taxas comerciais como forma de defender os interesses do país, principalmente em relação às nações que tiveram vantagem dos Estados Unidos por décadas. No caso brasileiro, porém, Trump voltou a afirmar que a medida possui um plano de fundo político, sem citar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos alegou que a taxa é uma resposta à censura, repressão, corrupção e perseguição política. O recado foi dado, né? O recado foi dado, o Trump fez ali o afago, a brincadeira, que pode ser uma armadilha muito grande para o Lula, e se o Lula for lá, pode ser que leve uma porretada na cabeça e saia tonto. E o Lula falou que vai conversar por telefone. Parece que ele já saiu pela tangente, né? Agora, você iria, no lugar do Lula, encarar o Donald Trump? E o que o Donald Trump disse aqui, basicamente, é tipo assim: eu estou disposto a diálogo. É o Lula que não está disposto a diálogo. Ele não quer diálogo. Porque a mídia brasileira mostra que com essa tarifação, o Lula ganhou campo político, que os esquerdistas estão gostando com esse discurso de soberania, de democracia. O Lula está entendendo que ele ganhou campo político para 2026. E com isso também mostra que o Lula se ele não sentar com os Estados Unidos, mesmo sujeito a levar uma paulada, mostra que o Lula não está nem aí para essa tarifação, não está nem aí para o Brasil, que ele não quer resolver nada. Então, Lula está aí com uma situação bem complicada para se resolver. Ou senta com o Donald Trump e resolve a situação, ou fica em maus lençóis como covardão. E aí, o que você acha? Ele vai se acovardar e vai querer fazer só uma ligaçãozinha ali e não vai querer ir lá conversar diretamente, pessoalmente com o Donald Trump? Coloque nos comentários. Deus abençoe você. Chegamos ao final do nosso editorial. Mais tarde nós temos outro. Às 18 horas nós estaremos aqui para tratar de mais assuntos com vocês. Deus abençoe vocês e até mais tarde, às 18 horas.